Bem, estamos aqui com o quadro AD em Foco, nesse nosso primeiro programa, a Assembleia de Deus com você, que é de inteira responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do 2º Distrito. E como foi anunciado pelo nosso pastor, nós estamos aqui agora com o pastor Luiz Gonzaga de Lima, que estará nos falando sobre a emancipação das congregações do 2º Distrito. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Marcelo. A paz do Senhor, amigos telespectadores. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa da Assembleia de Deus no 2º Distrito de pôr este programa no ar, a fim de expandir ainda mais as suas ações, expandir ainda mais o seu trabalho evangelístico. E eu rogo a Deus que esse programa se constitua numa bênção muito grande para Rio Branco, para a Assembleia de Deus, para toda a sociedade desta cidade. Para nós é que se constitui uma grande alegria poder estar aqui. Hoje nós estamos gravando aqui no gabinete do pastor Luiz Gonzaga e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Luiz, por toda a sua família, pela Igreja Assembleia de Deus em Rio Branco, pelo trabalho realizado por esta igreja no tocante à evangelização, pois nós sabemos que a prioridade da obra do Senhor é a evangelização. Então, pastor, nós louvamos a Deus por esta oportunidade e falando sobre a Assembleia de Deus do 2º Distrito, seria impossível nós explicarmos alguma coisa ou deixarmos de ouvi-lo, já que o Senhor foi a pessoa que, tocada pelo Espírito Santo de Deus, nós acreditamos assim, por ser um homem de oração, tomou essa decisão de fazer a emancipação das congregações do 2º Distrito. E o que nós queremos saber agora é como surgiu essa ideia. Como surgiu isso na sua mente em fazer esse trabalho que, de certa forma, o Senhor dividiu um pouco a autoridade, dividiu um pouco as congregações que o Senhor... dividir aqui no bom sentido da palavra. As congregações que o Senhor tem em Rio Branco para a realização desse novo trabalho e está hoje sendo fundada, já foi fundada e já existe, de fato de direito, a Assembleia de Deus do 2º Distrito de Rio Branco. Então nos fale um pouco sobre como surgiu a ideia de fazer essa emancipação. Pastor Marcelo, é uma oportunidade muito especial para falarmos sobre isso e você, amigo telespectador, pode conhecer melhor ainda como Deus trabalha na vida das pessoas e através das pessoas. Primeiramente, Deus trabalha nas pessoas, depois, através das pessoas. E tudo surgiu, pastor Marcelo e amigos telespectadores, num momento de oração, momento de devocional, momento de comunhão com Deus, e veio aquele sentimento sobre fazer do 2º Distrito uma igreja, aproveitando que a nossa convenção tem esse projeto, tem esse trabalho, tem esse desejo de ampliar os campos. E nós então vimos que o 2º Distrito seria um lugar estratégico para se fazer uma igreja. Então, após orar, refletimos aí uns 3 dias sobre aquele sentimento que nasceu em nosso coração e reuni a diretoria da igreja para compartilhar com a diretoria da igreja este sentimento. E, após essa conversa com a diretoria da igreja, pedi para que ficasse entre nós mesmos, porque se fosse de Deus, se Deus estivesse de fato no negócio, quando levássemos o assunto ao ministério, não sofreria resistência alguma. E se houvesse qualquer tipo de resistência, é porque Deus não estaria no negócio. E assim fizemos. A diretoria tomou conhecimento, ficamos orando e convocamos então uma reunião do ministério para tratar do assunto e para a alegria nossa e creio para a glória de Deus, o ministério aceitou por unanimidade, com alegria, com júbilo, porque pôde ver nisso um agir, um operar do Deus Todo-Poderoso ao qual servimos. E assim surgiu esse desejo, surgiu esse pensamento de se ter a Assembleia de Deus no 2º Distrito. Agora, após todo esse processo, pastor, que a gente tem certeza que isso levou algum tempo, a sua mente, através da oração, do momento que o senhor tem de comunhão com o Senhor, em conversar com Deus, para tomar essa decisão, nos fale um pouco sobre uma outra decisão,
quem seria o líder da Assembleia de Deus do 2º Distrito após sua emancipação? Como foi que o Senhor chegou ao nome de um líder para esta igreja? Pastor Marcelo, amigos telespectadores, aqui entra algo que durante o meu ministério eu tenho procurado zelar muito por ele, que é a obra de Deus. Já que estava surgindo uma nova igreja, por sinal, uma igreja de um porte considerado grande já dentro do nosso estado, não poderia ser um líder que não estivesse devidamente qualificado. E aqui não vai nenhum demérito a ninguém, mas é que a obra de Deus, ela tem escalões no sentido de capacidade, de influência, no sentido de poder. E isto faz com que os líderes também estejam de acordo com tudo isto. É tanto que nós aprendemos através do sogro de Moisés, quando ele instrui a Moisés dizendo: estabeleça líderes de 1.000, de 100, de 50, de 20, de 10. Então nós observamos que há um trabalho todo processado por Deus nesse sentido. E ficamos então na expectativa, creio que sob a unção do Espírito Santo, de que o pastor Francelino seria este líder. Até por conta do trabalho que ele vinha desenvolvendo como vice-presidente da igreja em Rio Branco. E já há mais de 20 anos eu estava tendo o prazer de ter o pastor Francelino como meu vice-presidente, desde quando pastoreei a Assembleia de Deus em Cruzeiro do Sul. Conhecendo, portanto, a estirpe, a índole do pastor Francelino, Deus me fez entender que ele seria o homem ideal. E para confirmar isto, no dia da reunião do ministério, que também tratamos desse assunto, antes que eu declinasse o nome da pessoa, um obreiro saiu lá do meio do ministério, veio ao meu ouvido e disse: pastor, eu sinto que o homem para dirigir essa igreja é o pastor Francelino. Eu dei um sorriso, agradeci a ele e disse para ele aguardar o desfecho daquela reunião. E quando apresentamos o nome do pastor Francelino, assim como para a emancipação houve alegria e unanimidade, da mesma forma houve alegria e unanimidade no ministério da igreja quanto à indicação do nome do pastor Francelino. Então estamos muito seguros de que foi uma decisão tomada sob a ótica do Espírito de Deus. Não envolveu negociações, que infelizmente isso nos envergonha e tem acontecido muito por aí afora. Não aconteceu qualquer coisa fora dos padrões bíblicos espirituais. Foi Deus agindo, foi Deus dirigindo, e isso me dá certeza de que o pastor Francelino fará um grande trabalho ali, juntamente com vocês que estão ao lado dele, porque Deus tem orientado as coisas. E por conhecer um pouco o pastor Francelino, tenho certeza que vocês hoje estão ao lado dele, porque ele também sentiu paz no coração dele, quando pensou no nome de cada um de vocês para compor a diretoria daquela igreja. E isto faz com que tenhamos plena certeza que a Assembleia de Deus no 2º Distrito já é uma grande bênção e será uma bênção muito maior ainda. Então foi assim que apareceu a indicação e a escolha do nome do pastor daquela igreja. Isso nos alegra muito, pastor, ouvir isso do senhor, e vai ajudar muito aos nossos telespectadores, porque o senhor já respondeu isso aqui que eu vou falar agora, o senhor já respondeu e bem. Mas eu mesmo já presenciei, em grupos, colegas conversando, presenciei algumas preocupações de alguém com relação ao que aconteceu. Alguém achando que foi uma divisão, houve algum atrito entre o pastor Luiz, entre o pastor Francelino, houve alguma confusão entre eles para o pastor Luiz poder tomar essa decisão. Então aí o senhor já responde todas estas perguntas, né, através daquilo que nós já conversamos aqui agora, mas se o senhor quiser conversar ou falar mais um pouco a respeito disso, isso é muito importante, porque a Assembleia de Deus, nós dissemos lá
algumas vezes já. A Assembleia de Deus do Segundo Distrito foi uma igreja que nasceu e não nasceu como uma pessoa normal nasce, né? Criancinha, vai aprender a andar, foi algo que nasceu já adulta, já estruturada e, para a glória de Deus, já está crescendo e graças a Deus por isso. Você fez me lembrar agora de Adão. Adão não foi criança, não é? Adão é o único ser humano que passou por essa terra e não foi criança. Até Jesus foi criança, mas Adão não foi. Então as suas palavras corroboram com esse aspecto da doutrina bíblica, da formação do homem. Deus tem os seus caminhos e Ele conduz todas as coisas como bem lhe apraz. Mas só para reforçar o que o senhor coloca, pastor Marcelo, e também para ajudar ainda mais a dirimir qualquer dúvida de qualquer pessoa, abrir mão do pastor Francelino foi até certo ponto algo que nos trouxe preocupações por aquilo que ele é, por aquilo que ele representa e por aquilo que ele estava fazendo como vice-presidente dessa igreja. Se tem um homem que foi muito abençoado com o vice-presidente em termos de obra de Deus, esse homem sou eu. Porque tive na pessoa do pastor Francelino um vice-presidente como poucos pastores têm. Eu vivia despreocupado, como hoje ainda vivo com o pastor Jusemir, graças a Deus. Por isso eu disse que eu sou um homem muito abençoado. Mas quando eu estava com o pastor Francelino como vice-presidente, não havia qualquer preocupação, porque é um homem íntegro, é um homem fiel, é um homem leal, é um homem muito digno do nosso respeito. Então não houve o mínimo atrito para que isso acontecesse. Foi 100% a vontade e a direção do Senhor nosso Deus. Creio até que Deus estava honrando a fidelidade do pastor Francelino. Creio até que Deus estava dando ao pastor Francelino uma oportunidade de presidir uma igreja em decorrência da lealdade dele, em decorrência da fidelidade dele, porque Deus faz estas coisas. Portanto, se alguém que nos assiste agora ainda tinha alguma dúvida a respeito disso, pode ficar certo de que não houve nenhuma cisão, nenhum racha, nenhuma divisão, mas houve uma ação poderosa de Deus, um agir poderoso de Deus, e eu tenho certeza que isso para o crescimento da obra, tanto no segundo distrito, como aqui também, porque o segundo distrito ganhou a emancipação, ganhou, portanto, liberdade para agir com mais intensidade ainda, e nós aqui, por ter ficado um pouco menor, a gente consegue ter um pouco mais de liberdade para agir também, porque à medida que a obra vai ficando muito grande, ela vai fugindo ao controle e a gente vai perdendo a noção das coisas e, pela graça de Deus, conseguimos entender isto. Então, nós louvamos a Deus de estar aqui fazendo estes esclarecimentos. Bem, então foram esses os motivos que levaram o pastor Luiz, pastor Francelino, a sentarem, conversarem e criarem a Assembleia de Deus do Segundo Distrito. Queremos agora deixar o pastor Luiz aqui à vontade para as suas considerações finais. Obrigado, pastor Marcelo. Eu agradeço imensamente a honra que o meu companheiro, pastor Francelino, aqui na pessoa do pastor Marcelo, nos dá de poder estar participando deste primeiro programa Assembleia de Deus com você, da Assembleia de Deus no Segundo Distrito. Quero desejar a este programa vida longa, quero desejar a este programa uma vida muito abençoada e abençoadora, e que isto venha contribuir ainda mais para o bem da nossa sociedade. Pois eu tenho certeza que esta é uma fonte que jorrará água de boa qualidade para alimentar, para saciar a nossa sociedade tão carente de valores que possam, de fato, contribuir para o seu bem. Aí surge esse programa que, com certeza, dará
esta parcela de contribuição à nossa sociedade. E quero aproveitar este momento também para dizer da alegria de poder estar aqui com esse companheiro, conduzindo esse quadro, conduzindo esse espaço, porque Marcelo trabalhou conosco aqui, foi alcançado por Cristo através do nosso ministério aqui, e é uma honra muito grande poder ter um filho espiritual e ministerial, galgando uma posição tão relevante no cenário da Assembleia de Deus no Acre. E ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. E eu encerro dizendo ao pastor Francelino, à sua família, que nós louvamos muito a Deus por vocês, louvamos muito a Deus pelo vosso companheirismo, pelo vosso amor, enfim, por tudo aquilo que vocês foram e são para nós. E que Deus os abençoe ainda mais. A todos os irmãos, membros e congregados da Assembleia de Deus em Rio Branco, especialmente aqueles que até a emancipação já estavam na igreja, saibam, Deus está nesse negócio. Não foi nenhum desprezo a vocês, pelo contrário, foi pensando no vosso bem, foi pensando no vosso crescimento que aceitamos obedecer a essa direção de Deus. Mas continuamos amando vocês da mesma forma, com a mesma intensidade. Respeitando, é claro, que hoje vocês fazem parte de uma igreja autônoma, uma igreja que adquiriu a sua personalidade jurídica e que está fazendo um grande trabalho para a glória do Senhor. Obrigado, pastor Marcelo. Deus os abençoe ainda mais, em nome de Jesus. Bem, encerramos aqui então essa entrevista e queremos agradecer ao pastor Luiz Gonzaga de Lima, pastor presidente da Assembleia de Deus do 1º Distrito de Rio Branco. E não sai daí, nós teremos outros eventos a mostrar a você neste quadro AD em Foco desse nosso primeiro programa, a Assembleia de Deus com você. Muito bem, você acabou de conferir aí esta belíssima entrevista com o pastor Luiz Gonzaga de Lima, onde ele falou sobre a emancipação da Igreja Assembleia de Deus ali do 2º Distrito, ou seja, das congregações que compõem o 2º Distrito, de onde foi fundada a Assembleia de Deus do 2º Distrito. E você agora vai conferir as imagens do culto de fundação desta igreja, que contou com a participação do pastor Luiz, de toda a diretoria da Assembleia de Deus do 1º Distrito e outros pastores. No dia 29 de dezembro aconteceu no templo provisório da Assembleia de Deus do 2º Distrito de Rio Branco, situado na rua Baguari, número 1543, bairro Taquari, o culto de fundação desta igreja, que contou com a participação do pastor Luiz Gonzaga de Lima, que após ministrar a palavra de Deus, declarou fundada a mais nova Assembleia de Deus do Estado do Acre, Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus do 2º Distrito de Rio Branco. Declaramos esta igreja oficialmente constituída e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tome o seu assento. É um momento histórico para todos nós e estamos agradecidos a Deus. Na oportunidade foi empossada a primeira diretoria desta igreja, presidida pelo pastor Francisco Francelino da Cruz, bem como a apresentação do Conselho Fiscal feito pelo pastor Luiz Gonzaga de Lima. Esta igreja quer reconhecer e quer eleger estes irmãos como membros do Conselho Fiscal, sendo 3 titulares e 3 suplentes. Os que desejam assim fazer, digam amém. Amém. Glória a Deus. Então, estão eleitos. Virem-se para cá, por favor. Portanto, vamos orar neste momento por esta diretoria e por este Conselho Fiscal, abençoando e confirmando esta posse.
Deus sempre eterno e fiel, nós apresentamos o teu filho, pastor Francileno, e toda esta diretoria, Senhor, que tens colocado em seu coração, ó Deus, ele tem escolhido em teu nome. Pai, em nome de Jesus, guarda cada um deles, guarda as suas famílias, e que eles sejam uma bênção, Pai. Prospera tudo quanto irás colocar em suas mãos, tudo que tens colocado em suas mãos, Pai, que coisas grandes aconteçam neste lugar, para a glória do teu nome. Ó Deus, nós estamos apresentando eles, Pai. Se porventura houver qualquer laço, cilada, dissipa, destrói, desfaça, Senhor, em o nome de Jesus, e que cada um dos teus filhos sejam vitoriosos, e que sejam, em nome de Jesus, uma bênção para a vida desta igreja. Nós os abençoamos e declaramos que a partir de já, ó Deus, as suas vidas seja de vitória em vitória, em o nome de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. O mundo está contaminado, cheio de pecado, prostituição. O mundo está caminhando rumo ao abismo, à perdição. E nós, como crentes salvos, devemos pregar para eles. Mas para isso acontecer, revestimos o poder. Cante comigo. Revestimos o poder, revestimos o poder, revestimos o poder de Deus. Então está aí aprovado o Estatuto Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do 2º Distrito de Rio Branco, viu? Do 2º Distrito de Rio Branco. A palavra tornamos ao presidente da igreja. E quero agradecer a cada um dos membros da igreja que estão aqui nesta noite por confiar nesse trabalho. Eu quero dar a minha palavra aos irmãos. Irmãos, se a misericórdia de Deus continuar sobre a minha vida, e eu creio que vai continuar, se a graça de Deus continuar sobre a minha vida, nada de errado se fará, nem no estatuto e nem em nenhum outro lugar para prejudicar quem quer que seja da igreja do Senhor, nem um membro, nem um congregado, nem a igreja como entidade jurídica, nem a igreja como corpo de Cristo. Bem, você vai ter a oportunidade de também conhecer através dessas imagens que nós vamos passar agora, os membros das diretorias que foram empossados no nosso culto administrativo, o primeiro culto administrativo da Assembleia de Deus do 2º Distrito, aonde foram eleitas e empossadas as pessoas que vão compor a diretoria geral da igreja, o conselho fiscal, os pastores de áreas, coordenadores gerais de departamentos, dirigentes de congregações, homens, mulheres de Deus que têm um compromisso com a obra do Senhor nosso Deus. Então confira aí nas fotos e conheçam os nossos coordenadores, os nossos obreiros. No dia 11 de janeiro aconteceu o primeiro culto administrativo da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus do 2º Distrito, onde foi eleita e empossada a nova diretoria geral, conselho fiscal e a apresentação de pastores de áreas, coordenadores gerais de departamentos e dirigentes de congregações. Uma belíssima atividade também aconteceu no nosso templo sede, no anexo que temos no nosso templo sede, que foi uma grande confraternização de obreiros. Após a ministração da palavra que o pastor Francelino trouxe aquele ministério, nós, como Igreja Evangélica Assembleia de Deus do 2º Distrito, pastor-presidente, a diretoria geral, ofereceu para aqueles obreiros, esposas e filhos, um belíssimo jantar. E nós tivemos aí esse primeiro encontro com todo o nosso ministério, nesse momento, esta reunião de confraternização, onde pudemos nos conhecer melhor, nos aproximar um pouco mais. Nesta ocasião,
que aconteceu este evento, o pastor Francelino ofereceu, além de um jantar, algumas lembranças para aqueles irmãos que passaram todo o ano de 2010 e estão iniciando o ano de 2011, fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Então, parabéns, queremos aqui aproveitar essa oportunidade para parabenizar todos os dirigentes, todas as esposas, todos os filhos de obreiros da Assembleia de Deus do 2º Distrito de Rio Branco, e confira aí as fotos do que aconteceu na nossa confraternização do ministério. A igreja já iniciou o ano de 2011 realizando uma confraternização com todos os seus obreiros, esposas de obreiros e filhos. Na oportunidade, o pastor Francisco Francelino da Cruz, presidente da igreja, ministrou a palavra do Senhor e logo após ofereceu para todos os obreiros um jantar social que aconteceu no anexo do nosso templo sede. Fique agora com o nosso culto geral de Santa Ceia. Sem dúvida nenhuma, o maior culto da Igreja Assembleia de Deus do 2º Distrito. Um dos maiores cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do 2º Distrito do ano de 2011, sem dúvida, foi o culto geral de Santa Ceia, aonde contamos com a maior participação da nossa igreja, e o culto ficou marcado com a presença do Senhor nosso Deus através da ministração da palavra do Senhor, que ficou sob a responsabilidade do pastor Francisco Francelino da Cruz, presidente da igreja. O Senhor quer chamar nossa atenção nesses últimos dias da igreja na terra. O Senhor quer nos mostrar que falta alguma coisa, que alguma coisa nós precisamos fazer para que o nosso Deus continue operando, para que o nosso Deus possa operar de uma maneira poderosa, de uma maneira ainda mais gloriosa, como Ele quer fazer no meio da sua igreja nesses últimos tempos. Ainda muitos irmãos louvaram ao Senhor, adoraram o Senhor, e pessoas foram grandemente abençoadas por Deus. Que a partir desta noite, Pai, a sua consciência não lhe acuse de nada mais, meu Deus, mas que o sangue de Jesus seja passado sobre a sua vida. Em cada cidade do nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu seu véu. Em cada povoado tem uma igreja, o inimigo já perdeu a peleja. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons.
Chegamos então agora no final deste quadro, o quadro AD em Foco, mas continue aí porque o programa Assembleia de Deus com você ainda não acabou. Teremos ainda a palavra do Senhor, teremos ainda o momento centenário, teremos ainda o momento criança, que Deus possa lhe abençoar de uma forma toda especial e no próximo programa, na próxima sexta-feira, você vai poder conferir alguns eventos que aconteceram na nossa igreja no decorrer desta semana. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, fique na paz.